Saudações. Trago aqui hoje uma matéria muito preponderante da Bíblia que está ligado à liderança. Deixa dizer, o sucesso sem sucessor é um fracasso. Deixa repetir isto. Deixa que eu repita. O sucesso sem sucessor é um fracasso. Esta é a matéria que preciso abordar, ou que trago hoje para abordarmos. Vamos analisar a partir do Antigo Testamento. Deus, no Antigo Testamento, levanta Moisés para libertar o povo de Israel, que estava sendo escravizado no Egito. Moisés, assumindo a responsabilidade, foi levando o povo para continuar com eles, caminhar com eles até a terra prometida. Depois das 10 pragas no Egito, o povo libertado passaram pelo Mar Vermelho, caminharam até o deserto. E no deserto o povo viveu 40 anos. A idade de Moisés estava a avançar. A velhice estava tomando conta. Por mais que ele quisesse, mas a velhice nos toma conta. De cada um de nós envelhecemos. E Moisés envelheceu. Chegada a velhice, Moisés teve que incumbir alguém a tarefa, porque ele já estava velho e ia morrer. Nesta nova fase, Moisés indica ao Josué para poder levar o povo à terra prometida. Josué levou o povo, caminhou com eles, passando pelo Rio Jordão, e eles chegaram à terra prometida. 7 anos de guerra, para tirar e repelir todos os povos que estavam lá, os cananeus, os heteus, os jebuseus, os girgazeus. Conseguiram ocupar a terra. Ocupada a terra, viveram possuindo a terra prometida. Durante este momento, também o Josué envelheceu. A velhice tomou conta dele. E Josué morreu. Morrendo Josué, o povo ficou sem um homem capaz, idôneo. Porque neste momento, Josué não indicou alguém, não preparou alguém, assim como Moisés preparou o Josué para continuar com a tarefa, para continuar com o trabalho. Josué não preparou o outro. Moisés preparou, mas Josué não preparou. Por isso que depois de Josué, o povo ficou sem um líder. E um povo sem um líder já não se controla. Vamos ler um pouco a palavra de Deus para entendermos. Eu tenho aqui, fiz uma transcrição do livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 8, até no versículo 11. No versículo 8 a palavra nos diz assim: Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. No versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. No versículo 11, então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos balins. Morreu, faleceu Josué, o servo do Senhor. Aqui nós não fomos dito que ele indicou uma outra pessoa, assim como fez
o Moisés, que indicou a Josué. O Josué não indicou outra pessoa, porém ele morreu. E também de seguida, toda aquela geração de Josué também morreu. E levantou-se uma outra geração que não conhecia a palavra de Deus e que não tiveram um outro líder à altura para os liderar, os dirigir, os indicar os caminhos adequados a seguir. No versículo 11 somos dito: e fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, porque eles não tinham um líder. Foram a cada dia seguindo os seus pensamentos, seguindo os seus caminhos. Não havia leis, ninguém podia lhes despertar nas leis do Senhor, na palavra de Deus. Ninguém podia lhes liderar, ninguém podia lhes dizer isso sim, isto não. Fizeram o que é mal. E por conta disso, serviram aos balins, serviram a outros deuses, serviram àquele que não os libertou, porque ninguém podia os liderar. Um povo sem líder é um povo fracassado. Um povo sem um visionário é um povo fracassado. A liderança de Moisés foi uma liderança impactante, que fez com que ele preparasse um outro sucessor. Mas o Josué não preparou o sucessor. É o que está a acontecer agora em muitas lideranças. A falta de preparação de outros líderes, de preparação de outros homens. Nós estamos a perceber agora grandes homens a se levantarem, a pregarem o evangelho, mas é somente one person, uma pessoa que é o único influente. E ele não é capaz de levantar os outros, não está a treinar os outros em sua volta, que sejam homens com impacto, com influência, de levar a visão, a missão adiante. Por conta disso, esses homens irão morrer. E se eles morrerem, ninguém irá levar a obra avante. Será tudo abaixo, água abaixo, perdido, porque não se preparou um outro sucessor. Um sucesso sem sucessor é uma falhança, é um falho, é uma quebra, é um desperdício. O que implica aqui? Um homem de sucesso que prepare o seu sucessor, que prepare os seus homens que vão lhe seguir, que vão lhe servir de pilares para que a obra possa continuar. Vamos lá ver, por exemplo, Jesus estava lá. Ele, durante 3 anos, ele conseguiu preparar 12 homens, dentre os quais o Judas, que acabou se apartar. Mas esteve durante a preparação. Ele tentou preparar 70 homens, aos quais deu a missão de irem pregar o evangelho. Mas depois desses apartaram-se e ele ficou com 12 homens no centro da missão, para poder levar a missão avante. E é por causa desses 12 homens preparados que nós temos o evangelho que sabemos hoje. Estes 12 homens serviram de pilares, aliás, 11 homens serviram de pilares, porque o Judas depois morreu, enforcou-se. No entanto, meu irmão, o que eu quero que nos entendamos aqui, que você estando na missão, mesmo que ainda não és líder, se um dia vier a ser um líder de um grupo pequeno ou seja maior, tenha o privilégio, tenha a oportunidade, tenha uma ideia de preparar alguns homens. Prepara 1 ou 2 homens. Prepara para que eles tenham a continuidade da obra que Deus incumbiu a você lidar. Entenda que, assim como Moisés envelheceu e morreu, e eu e você iremos envelhecer e morrer. Em 2003, conheci um homem
que chamava-se Godfrey, mas o nome dele é Pedro, mas no ministério veio ser chamado muito mais por Godfrey. Este homem, no distrito de Gondola, teve a intenção de me chamar para poder eu congregar com ele e me ensinar a obra. Ele, como pastor da igreja, me ensinou como liderar o povo, como pregar o evangelho, como manter as ovelhas dentro da igreja, como auscultar o trabalho, os crentes nas suas vidas diárias, para você entender se há uma dificuldade que está a sofrer, a passar ou não, para ver como você pode lhes apoiar. Não porque você tenha muito dinheiro, mas não, o que se chama de counseling, aconselhamento. Visita aos crentes, aconselhamento, domínio da palavra de Deus. Este homem foi me treinando. E veja aqui, logo este homem em 2004, ele é apoquentado por uma doença. Se não estou em erro, se a memória não me falha, deve ser o mês de abril, que este homem ficou gravemente doente e perdeu a vida. No momento que, naquela missão onde nós estávamos, aquela missão estava sendo abalada por um desentendimento que estava a perturbar a liderança. O líder da missão saiu e ficou um outro, que ainda não tinha muito contato com a igreja. E eu estava lá como um jovem naquela altura, dos seus 20 anos de idade. Instruído na palavra de Deus, não deveria abandonar. Imagina se o pastor morresse, enquanto que eu ainda não tivesse preparado uns homens em volta para levar a missão. Eu quero acreditar que muitos crentes ali iriam abandonar. Eu fui andando, visitando uns, visitando ali, esforçando este, esforçando aquele, orando com este, orando com aqueles, até que o novo líder viesse assumir a responsabilidade dele. Fomos assim trabalhando, a igreja firmou-se. Foi graças ao treinamento, o pequeno treinamento que recebi deste homem Godfrey, que me fez com que eu não pudesse recuar, mas assumir a responsabilidade de levar este povo, ainda lhes ensinar a instruir a palavra de Deus e lhes manter como ovelhas numa congregação. E se não tivesse sido preparado? Se não tivesse sido preparado, não seria possível. Não seria possível. O que eu quero fazer entender, irmão? Que Josué fracassou porque não preparou alguém. Jesus teve sucesso porque preparou alguém. Se Moisés não tivesse preparado Josué no deserto, então Josué nem iria conseguir levar o povo à terra prometida. E ele nem poderia fazer a guerra dos 7 anos para poder expelir todos os cananeus para dar espaço aos israelitas. Mas onde ele falhou é não preparar um sucessor. Prepare um sucessor. Precisamos preparar sucessores. A Bíblia, a palavra de Deus, voltando-nos a ler, no livro do 2 Timóteo, fiz uma transcrição aqui, deixa ler, no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até 2. A palavra nos diz o seguinte: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Versículo 2. E o que de mim e entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Primeiro, fortifica-te. Tu que já sabes a palavra de Deus, já conheces a verdade. Fortifica-te para fazer a obra, para prosseguir avante, convertendo alguns, fortificando alguns. Fortifica-te. Se calhar já não tens aqueles grandes homens que te treinaram, ou estás longe desses grandes homens que te treinaram. Já estás num lugar onde que te sentes sozinho. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. De seguida a palavra nos diz: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis. O que significa aqui? Você tem que identificar os homens.
1 ou 2 ou 3 homens, que sejam homens fiéis, para lhes instruir a palavra de Deus, para lhes intimar o segredo da liderança. O segredo da liderança. A liderança, a boa liderança cria impactos, cria influência na vida das pessoas. Líder não é quem é empossado. Líder é aquele que é líder, que cria uma influência na vida dos outros. Alguém pode ser empossado, mas depois ele não tendo nenhuma influência, nenhum impacto, todo o trabalho que vai fazer é barulhento. Porque não consegue ser um líder. É preciso ser líder. E isto ali também passa-se por um treinamento. Passa-se por um preparo. Então você que já é líder, prepara homens capazes para poderem assumir a tarefa adiante. Tendo em conta que eu e você iremos envelhecer. E eu e você iremos morrer. Um dia não estaremos aqui na terra. Então a obra deve parar? Não, meu irmão. A obra não tem que parar. Para que a obra não pare, é preciso que haja homens idôneos. Veja que lá, depois de morrer o Josué, depois dele morrer, o povo seguiu os balins, porque não tinha alguém preparado para lhes instruir. Eu dou graças a Deus. Atualmente não estou liderando uma igreja. Mas nas igrejas onde eu frequento, onde eu passo por ali e por ali, encontro pelo menos um homem ou 2 homens que me aproximam. E a eles, com eles, partilho a palavra de Deus, lhes instruindo a verdade, para que eles possam seguir à frente. E um e o outro estão agora assumindo a tarefa da liderança. E isto é positivo. E precisamos preparar homens. Tenho homens agora que me ligam de algum lugar, fazendo uma obra impactante. Porque tiveram um tempo onde que eu estive lá, lhes intimando algumas coisas de Deus, um conhecimento de como se tornar um líder impactante para a transformação e salvação das vidas. Precisamos encontrar homens. Precisamos preparar líderes. Você que é líder de uma igreja, saiba que vais morrer um dia. De um ministério, de um departamento, vais morrer um dia. E se morreres, as pessoas irão nos balins, perseguirem a idolatria? Não. Prepara homem. Prepara homens capazes. Homens que vão preparar, que vão instruir os outros, que vão levar a obra avante. Tenha uma visão do futuro. E eu, como tenho estado a ser transferido de um lugar para outro por causa da minha profissão, por isso agora não tenho um lugar fixo. Mas ali onde eu chego, encontrando uma congregação, uma denominação, aquilo que eu fui confiado, aquilo que eu fui instruído, aquilo que eu fui ensinado, isso mesmo eu ensino aos outros, para que eles mesmo saindo dali, indo em outros lugares, possam conseguir continuar com a obra. Façamos o mesmo. Não sejamos como Josué. Sejamos como Moisés. Sejamos como Jesus. Sejamos como o apóstolo Paulo, que pregou, que ensinou, instruiu ao Titus, que ensinou, instruiu ao Timóteos. E acabei lendo aqui uma outra instrução dele, que ele, depois de instruir ao Timóteo, e também instruiu ao Timóteo para que ele pudesse fazer a mesma coisa, identificar os homens, para lhes instruir a verdade, para que eles pudessem continuar com a obra. A obra tem que continuar, porque nós um dia iremos morrer, então temos que treinar outros homens. Se não o fizermos, o nosso sucesso será uma falha. Um sucesso sem sucessor é uma falha. É um desperdício. Tudo morre. O diabo vence. Onde que poderemos vencer o diabo? É treinando um hoje, treinando um outro amanhã. Treinando um outro ali, um outro ali. E eles vão continuando com a obra. Eles vão servir de pilares do evangelho. Também nas empresas. Mesmo que você queira criar uma empresa, meu irmão, mesmo que você queira criar um negócio, você precisa treinar os seus colaboradores para que eles continuem.
Eu tenho conhecido alguns pais que são ricos materialmente, financeiramente. Eles têm condições, têm negócios, têm projetos. Mas há outros pais que eu conheci que perderam a vida depois. Depois de perderem a vida, tudo foi água abaixo. Porque o pai não preparou um sucessor. Porque o líder não preparou um sucessor. A falha. Tudo perde-se. Tudo volta a zero. Muitos países africanos estão na agricultura, mesmo estão nos transportes, estão nos negócios, não têm treinado os seus pais. Isso é uma falha. Não têm treinado, o que quer dizer? Não têm treinado os seus filhos. Não têm treinado os seus sucessores para perpetuar nos seus negócios. Nós que estamos falando de Cristo aqui, temos que treinar outros homens. Você que canta, treina outros. Você que é maestro, treina outros. Você que prega, treina outros. Você que conhece a Bíblia, treina outros. Você que lidera, tu és um pastor, és um missionário, treina outros para que sejam sucessores. Porque um sucesso sem sucessor é uma falha. Deus abençoe a todos. Abençoe por este tempo que reservaste para acompanhar este meu discurso, esta minha pregação. É para podermos nos fortificar em Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. No nome de Jesus. Amém.